Olá, um olá especial aos nossos amigos e amigas aqui do Responsabilidade, mas mais ainda aos Papa Mikes, aos Bravo Mike do nosso estado do Rio de Janeiro. Porque quando se ouve falar sobre crimes praticados por policiais, logo surge a indignação e a revolta, não é verdade? Mas se o policial tem o dever de nos proteger, será que também não tem o direito de ser protegido? E quem defende alguém envolvido em um crime bárbaro e chocante pode ser considerado um vilão? No programa de hoje nós vamos conversar com um advogado que tem em seu currículo várias vitórias em tribunais em favor de acusados desses crimes, os considerados hediondos. Vamos conhecer o outro lado do direito, através da visão de um criminalista acostumado a lidar com situações de extrema tensão e casos de grande repercussão. Um assunto polêmico que merece o nosso debate. Então fica aí, ligadinho, você Papa e Bravo Mike, e a gente volta já já. Estamos de volta com Responsabilidade em nossos estúdios. Ele que é um dos mais respeitados advogados criminalistas do país. É professor da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e já atuou em vários casos de grande repercussão no Brasil. Ele é Nélio Andrade. E para dividir a apresentação desse programa comigo, o deputado estadual, também secretário de Estado de Agricultura há 4 mandatos, Cristino Áureo. Obrigada, Cristino, por me ajudar na condução desse programa, que vai ser polêmico, porque o Nélio, prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Cláudio. Prazer, deputado. Mais uma vez estamos juntos. Bem, Nélio. Nélio, você é professor do BOP, não é? Sim, eu dou aula para diversos policiais, tanto policiais militares, policiais civis, policiais federais. Quer dizer, hoje eu sou, há uns 20 anos, 90% da minha carteira de clientes no escritório são componentes da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal. Em suma, hoje todos já me conhecem como o profissional que defendo e com muita honra a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Federal, e que me honra muito. Eu queria que você explicasse exatamente isso, porque eu acho que a gente está num momento, assim, um divisor de águas, né? Depois das pacificações todas que aconteceram. Queria que você contasse para a gente como isso funciona. O policial tem, assim, na minha opinião, e corrija-me se eu estiver enganada, uma vida difícil. O sujeito vai e dispara como é que vocês chamam? Um projétil, né? Vocês falam assim, dispara um projétil. Depois ele tem que responder uma sindicância, porque estava justamente fazendo o dever dele. Não é assim que funciona? É verdade. O policial hoje ele está trabalhando, como nós chamamos, no fio da navalha. Muitas vezes a sociedade não entende a atividade policial. Primeiro, a gente sempre tem que dizer o salário vergonhoso que o policial está ganhando, a falta de efetivo que se tem nos batalhões, a falta de equipamentos. Claro que o governo do estado vem melhorando muito. O governador Sérgio Cabral está preocupado em resolver problemas salariais, problema de efetivo. Quantos policiais agora estão sendo incorporados que vão diretamente para a UPP, que eu tenho minhas reservas com relação a isso. O policial sendo formado no Cefap vai ser colocado diretamente no Morro do Alemão. Esse garoto não conhece nada no Morro do Alemão, ele não conhece nada da Rocinha. Então, como é que vai ser isso? Vai ser feito isso, está me preocupando. Como é que eu vou botar 5 recrutas jogado no Alemão, se ele não conhece o território? Que a marginália, como eu sempre disse, os marginais são criados nessa comunidade, então ele conhece até a pulga que está na cama do vizinho, e o policial não. Então o policial ele trabalha nesse fio da navalha. Quando o policial entra numa comunidade, ele não é recebido com flores, ele é recebido a tiros. Ele tem que revidar essa injusta agressão. Muitas vezes a sociedade não entende. Aí muito culpado disso também é a mídia, porque vem a informação de tudo quanto é lado, não citando a verdade dos fatos. Aí diz que a polícia adentra a comunidade atirando a esmo, vai uma bala perdida, vai atingir uma criança, um morador, quando na realidade os próprios marginais, e eu estou te dando aqui uma informação, os próprios marginais, deputado, atiram na comunidade, ceifam a vida dessas pessoas da comunidade, para essa conta cair na conta da polícia. Sim. Ou seja, para dizer que foi a polícia que entrou lá e matou. Então, eu tenho percebido isso e eu tenho travado verdadeiras batalhas nos tribunais
para provar que o policial, quando atirou contra o meliante, mas atingiu um morador, ele estava em legítima defesa. Só que houve um erro de pessoa. E tem alguns promotores de justiça desarquivando autos de resistência. Eu estou com verdadeiras guarnições de homens bravos do Batalhão de Operações Especiais, dos batalhões de combate, 16º Batalhão, 22º Batalhão, que estão no fronte, que estão em confronto, que estão sentados nos bancos de réus, acusados da prática de homicídio, deputado. Sim. Então eu tenho que provar que esses policiais agiram em legítima defesa, nas excludentes de ilicitude. Então, às vezes, a sociedade não entende o papel do advogado criminalista. O que eu quero deixar claro, deputado, o advogado criminalista ele não defende o crime, ele defende o cidadão acusado pelo Estado do Ministério Público da prática de uma infração penal. A nossa vida é muito difícil. A compreensão do leigo é muito difícil com relação ao atuar do advogado. Mas eu quero agradecer a participação e esse convite desse programa, que através desse seu programa, que tem uma audiência enorme no nosso estado, graças a Deus, me dá a oportunidade de explicar ao povo qual é o papel do advogado nesse sistema. Eu acho que esse ponto é muito importante que a gente tenha claro, porque na sociedade, de modo geral, fica, primeiro, a impressão, por um lado, de impunidade no caso desses confrontos, porque, falando aqui a voz da comunidade, porque eu convivo com as comunidades e vejo que, de fato, existe, num percentual muito pequeno, né, mas atitudes em policiais que, sendo comprovadamente criminosos, são tomadas pelas comunidades como se aqueles elementos representassem o conjunto do que é a ação policial em comunidade. Então, a cantilena do traficante dizendo que o policial é culpado acaba encontrando eco dentro da comunidade, doutor Nery, por conta de alguns que são verdadeiramente criminosos e eu sei que você, no papel de advogado, mesmo os que cometeram crime têm o direito de defesa. Todo cidadão. Todo cidadão, isso é constitucional. Acontece que eu queria que você falasse um pouco como a comunidade, a sociedade, pode estar segura de que, digamos, o processo de apuração vai ser isento, vai ser transparente. Como é que se garante condições de efetivamente se fazer justiça nesses casos? Deputado, eu posso garantir ao senhor, a Cláudia e o telespectador, que a Polícia Militar é a polícia que mais exclui o policial da sua corporação. É a Polícia Militar e a Polícia Federal. O senhor, como deputado, sabe muito bem que, em razão desse movimento que eu fui contra, quero deixar claro, às vésperas do Carnaval, aquele movimento que iria se parar a greve, e eu sabia, porque eu tenho um convívio com a tropa, porque tinha influências políticas por trás daquilo ali. Sim. Muitos policiais vêm respondendo a esse processo disciplinar, muitos estão sendo excluídos, mas a Polícia Militar é extremamente rigorosa e isenta. Se realmente o policial que é travestido de bandido, que eu também aqui não vou dizer ao senhor, o senhor sabe, eu sou um parlamentar, há muitos anos, experiente como parlamentar, sabe muito bem o que eu vou falar. Em todo meio, em todas as profissões, há o bom e o mau profissional. Mas o senhor não vai me ver defendendo um policial traficante. O senhor não vai me ver defendendo um policial acusado de um estupro, como tem surgido aí. Sim. Claro que esse policial tem o direito de mais ampla defesa, é um direito constitucional dele. Mas a Polícia Militar, o comando da Polícia Militar, os comandantes de batalhões, os comandantes, subcomandantes, eles não passam a mão na cabeça daquele policial que é uma laranja podre dentro dessa caixa. Muito bom você estar falando isso, que eu acho que deixa claro, e também você mostra a que você veio, né? Que você está no segmento do bem dentro da polícia. Do bem, do bem. Eu defendo dentro das minhas convicções. Eu sou indispensável à administração da justiça. Nós somos a única profissão que temos um artigo na Constituição Federal. É pouco. O Ministério Público tem um capítulo. E nós, advogados, temos um artigo. Mas esse artigo
É interessante, deputado. Ele diz assim, artigo 133 da Constituição, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável nos seus atos e manifestações, nos limites da lei. Esses limites da lei foi discutido na Suprema Corte, porque é inadmissível como um advogado em audiência, numa colocação, até no afã de defender o seu cliente, receba voz de prisão por desacato à autoridade. Mas isso foi decidido pelo Supremo. Então, a Constituição Federal garante, diz o seguinte, para que o telespectador possa entender, sem advogado não há justiça. E eu, dentro das minhas convicções, estudando o processo, porque uma coisa é você ter a informação midiática, através da imprensa escrita, falada e televisada. Outra coisa é o que tem no processo. Às vezes o que a mídia está dizendo não tem nada a ver aquilo no processo. Até por desconhecimento. Há desconhecimento, mas eu sempre defendi, e quero defender aqui, sempre a especialidade do jornalista. Eu fico, às vezes, chateado quando uma novela de grande audiência, no horário nobre, usam expressões totalmente erradas. Será que essa emissora não tem um departamento jurídico? Será que esse escritor não pode consultar um advogado para saber se está retransmitindo para a população aquela realidade? Porque acaba sendo educativo ao contrário, né? Deseducativo. Verdade. Eu queria que você contasse esse lado, que você já explanou, mas eu queria que você entrasse um pouco mais. Então é difícil ser o advogado criminalista, mais ainda defender a PM. Muito, não só a PM, a Polícia Civil, como a Polícia Federal. É muito difícil porque a sociedade, às vezes, não entende. Não entende o papel. Mas é só por esse lado que você diz que é difícil? Também não tem o lado do próprio PM? Não. No que tange, assim, a entrar na comunidade, se defende, depois tem que responder? Tem que responder, é afastado. Pois é. Hoje, deputado, o policial... Isso não desautoriza o policial na sua origem? Tiram a carteira, Cláudia, tiram a carteira e a arma dele. Aí esse policial, ele só pode andar armado em serviço. Agora nós temos as medidas cautelares alternativas à prisão. Dentre as medidas cautelares, os juízes estão decidindo o seguinte, que o policial já não pode mais andar armado. Então, como é que faz? Ele, em serviço, ele pode atuar, né? Mas ir para casa ou retornar para o batalhão armado, ele não pode. E eu tenho dito aos juízes, olha, isso não é proporcional. Pois é, isso não desautoriza na sua origem, quer dizer, o policial foi capacitado e habilitado a ter esse tipo... Justamente, claro. E aí você começa a desautorizar a autoridade, isso não fortalece? Fala, Cristiano. A minha colocação e pergunta tem um pouco de encaixe nisso. Porque, então dá prosseguimento. Quando você, por exemplo, um caso de grande repercussão, como você falou, em que a opinião pública está de um lado. Por quê? Porque a versão que está sendo colocada ali não tem nada a ver com o processo, como você disse. Os elementos da investigação ainda não foram colocados. Mas há uma evidência colocada como informação, principalmente quando envolve assassinato de crianças, né? De senhoras. Então, casos de grande repercussão, onde está sendo colocado como acusado um policial e a vítima é uma vítima bastante frágil, né? Como é que é esse processo, Nélio? Eu, em 1993, atuei num caso que ganhou repercussão mundial, que foi a chacina de Vigário Geral. Ah, tá. Onde ali se matou senhoras, senhores, crianças, e isso ganhou repercussão mundial. E eu atuei nesse caso. Eu fui o primeiro advogado a ir para o plenário, no júri, defendendo 10 policiais. A sociedade clamava pela condenação daqueles policiais. Claro. Mas o que continha no processo, eu provei que aqueles policiais que ali estavam sentados no banco dos réus, deputado, não tinham participado da chacina de Vigário Geral. Conta pra gente o final disso, que as pessoas acho que não estão lembradas, para quem não era nascido. Foi um caso em que mataram 2 policiais em serviço ali na Praça Catolé da Rocha, em Vigário Geral, e em razão do assassinato dos traficantes a esse policial, policiais se reuniram e foram dar uma resposta ao tráfico da comunidade de Vigário Geral. Mas chegaram ali e se perderam.
saíram matando pessoas que nada tinham a ver com isso. Na época, foi um escândalo nacional e internacional. A ONU se manifestou. Então, cobrava do Brasil uma apuração rápida. Cobrava-se do governador uma apuração rápida e da polícia uma apuração rápida. Tudo que é rápido dá problema. Então, para se dar uma satisfação rápida à sociedade, começou-se a pegar pessoas inocentes e colocou no meu balaio. Então, quando eu entrei no processo, eu comecei a provar que aquela investigação, entre aspas, estava completamente errada. Ou seja, era uma loucademia de polícia, e eu coloquei o apelido, nesse caso, de o conto do vigário-geral. Em vez de ser o crime de vigário-geral, eu coloquei como o conto do vigário-geral. Estou escrevendo uma obra sobre esse fato que aconteceu. Pois bem, no dia do julgamento, vieram os representantes da ONU aqui assistir o julgamento. Direitos humanos. Direitos humanos, todas as organizações de direitos humanos compareceram ao tribunal. Uma grande novelista compareceu e sentaram na primeira fileira do tribunal a 3 metros do conselho de sentença do júri, com uma pressão psicológica para se condenar toda a imprensa. Você veja, um grande programa de televisão no domingo à noite, o julgamento começava na segunda, repercutiu novamente o fato. Então o jurado ele sai da onde? Da sociedade. Claro. Quando ele chega no tribunal, pressão. Ele já viu a reportagem do domingo à noite. É diferente de outros países, como na Inglaterra, que você isola, proibido né? divulgar. Não, aqui também fica isolado, mas é proibido divulgar meses antes o fato. Então, as pessoas queriam olhavam para mim, queriam me matar. Eu sou a voz dos policiais. Então as pessoas passavam por mim, Cláudia, com um verdadeiro ódio, com sangue nos olhos, porque não entendem o papel do advogado. Eu fiquei trancado no tribunal 5 dias. Eu não fui para casa dormir na minha casa. Eu podia ir embora para casa, dormir na minha casa, voltar para o tribunal, mas eu não. Eu fiquei trancado no tribunal, eram 122 volumes de processo, e eu dormi com os meus constituintes. Eu dormi ali. Eu passei o sofrimento, a angústia toda, e graças a Deus, e ao Poder Judiciário, ao Conselho de Sentença, eles saíram absolvidos ali por 7-0. Tem um caso também muito midiático, que é o caso do fato lá da engenheira, que teria uma acusação contra os policiais, que teriam efetuado disparo contra a engenheira, e o carro dela teria caído no canal de Marapendi, na Barra da Tijuca. Logo que você chega na Barra... Sorria, você está na Barra. Eu estou provando que aquela garota não estava, aquela menina não estava, eu vou repetir, para que o telespectador possa entender. Uma menina de 1,54 m, com o cabelo praticamente do tamanho dessa apresentadora. Na velocidade que vinha aquele automóvel, o impacto que ficou o veículo lá embaixo no canal de Marapendi. Não ter um fio de cabelo dentro daquele carro. Não ter uma marca de sangue, deputado, dentro daquele carro. Ou seja, ela não estava dentro daquele carro naquele momento. E eu estou provando que ela está enterrada em uma comunidade próxima. É uma comunidade próxima. E se Deus quiser, com as investigações que estão prosseguindo, nós vamos encontrar. Eu sinto pelo lado familiar, eu sou pai, é chato, é dolorido para a família, mas não se pode sair acusando as pessoas sem prova. Vou te dar um exemplo. Houve perícia de local. 2 peritos fizeram a perícia no carro. Não tinha marca de tiro. 15 dias depois que esse carro foi liberado, deputado, e esse carro foi para uma oficina particular, o irmão da vítima encontra disparo no veículo. Deputado, posso ter cara de bobo, mas não sou bobo. Eu tenho cabelo branco, não é à toa. Então, pode enganar todo mundo. A mim não vai enganar. Voltando um pouquinho àquilo que foi falado,
casos de grande repercussão que exigem resposta imediata, tem uma tendência muito grande a cometer erros na avaliação e a colocar no foco pessoas que eventualmente não tenham culpa nesse processo, ou que pelo menos não sejam os autores principais, porque tudo tem pouco dessa questão. Bom, nosso país vive uma questão da impunidade, e essa impunidade dizem que é decorrente do baixo índice de apuração, de investigação das ocorrências que chegam a ser registradas. Isso é real? Que bom você ter me perguntado isso, deputado. Que bom. Não se investe em perícia técnica. Por isso que o policial não é bem preparado, por isso que eu dou aula para ele no sentido de informá-lo, ensiná-lo, como é que ele deve chegar num local de crime. Porque o policial militar, que é o policiamento ostensivo, ele não tem uma formação jurídica. Como é que ele deve se comportar quando ele chega num local de crime? Ele não deve sair entrando com um coturno, pisando, porque ele pode, com o coturno, fazer um falso positivo ou um falso negativo. Exemplo, uma pisada do meliante que estava com tênis. Chega o policial militar, ele pisa com o coturno em cima daquela marca, ele tira a evidência do crime. Então nós temos que investir em polícia técnica. Homens bem preparados. Voltar é importante. Voltar ao curso de medicina legal na universidade, como matéria obrigatória. Porque o aluno ele não tem hoje, como matéria obrigatória, medicina legal. Para se formar, em ter o mínimo de conhecimento. Agora, é verdade, deputado, eu vou lhe dar aqui um dado. Exemplo de 100 homicídios, 2 são elucidados. É muito baixo. Mas muito baixo. Mas também eu quero te perguntar outra coisa que complementa isso. O plano que faz parte da estratégia, por que isso é dito na grande mídia, assim, como um grande furo de reportagem, quando você está, na verdade, revelando para o meliante, como você chama, o que ele deve fazer para escapar? Às vezes é uma técnica. É o que nós chamamos de informação e contra-informação. Você veja o que foi feito mais uma vez. A UPP é do governador Sérgio Cabral. Eu quero deixar isso claro. A idealização, esse plano, foi idealizado pelo governo Sérgio Cabral, principalmente pelo governador Sérgio Cabral. Muito bem. Por que se faz isso? Nós vamos tomar o alemão, amanhã vamos entrar no alemão. Para que avise a comunidade, para que não saia, para que quando a polícia chegue lá, não seja recebida a tiro, ou seja, o meliante fique apavorado. Exemplo, o BOPE vai invadir o morro tal. Eu te garanto que a maioria da bandidagem corre, porque sabe que quando o BOPE chega, o BOPE resolve. Quer resolver? Chama o batalhão de operações especiais. Sai todo mundo, deixa que o BOPE resolve. Qual o recado que você tem para dar para a sociedade? Que compreenda a atividade profissional do advogado criminalista e puxando para o meu lado, porque eu defendo policiais, às vezes eu sou mal visto, né? Mas não estou preocupado com isso. Eu fiz um juramento, tenho honradez, sou um homem honrado e às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Você tem medo? Eu não tenho medo de nada. Esse negócio de ameaça, esse negócio de eu vou te matar, cuidado. Esse negócio de vai matar, quando vier pode morrer. Então, cuidado. Quer mandar um abraço para alguém? Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Quero mandar um abraço para todos os telespectadores. Né? Esse programa está dando uma grande audiência. Eu quero agradecer ao deputado. Deputado, defenda sempre o bom policial. Sei que o senhor na tribuna defende sempre o bom policial. Sim. E principalmente Macaé. Macaé vai ser pacificado. Fala, Cristiano. Agradecer aqui a presença do Nélio, né, e dizer o seguinte: esse programa tem tido um grande mérito mesmo, condução da Cláudia, nesses 6 anos, de proporcionar voz, espaço para a discussão dos assuntos de uma maneira absolutamente sem censura. Então, isso aqui é uma forma da sociedade entender que há várias maneiras de se exercer a justiça. Então, aqui já houve a presença de entidades dos direitos humanos, gente que defende uma outra linha de conduta naquele assunto. E a sua presença aqui é muito bem-vinda. O seu registro sobre os avanços da segurança pública, nós testemunhamos aqui. Nós já tivemos aqui a presença do secretário Beltrame, já tivemos a presença, enfim,
de todas as forças que compõem o segmento da segurança pública, e a gente vê que isso precisa ser tratado com seriedade absoluta, e acho que estamos num bom caminho, né? A sua expressão aqui da defesa dos policiais que são corretos, estão submetidos a esse risco, é a expressão do momento, eu acho, de mais entendimento da sociedade sobre isso. Parabéns. Obrigada, Cristina. Obrigada, Nélio, pela presença. Eu tenho 2 recadinhos para vocês que estão em casa nesse programa Muito do Bem. Você sabe que nós somos o famoso elo do bem, né? O que está sobrando na sua casa serve para gente que não tem nada. Então, quero agradecer a quem já doou. A dona Célia do Andaraí. Muito obrigada, dona Célia. Estivemos na sua residência, recolhemos. A Reginalda de Souza Reis, do Engenho do Porto. A Marilda de Realengo e a Jô de São José. Muito obrigada pelas doações que já foram para instituições, sobretudo na Baixada Fluminense. Se você quiser doar, está aqui o telefone. Ó. Tem mais. O segundo recadinho é que o Grupo Pão de Açúcar fez uma parceria conosco para dar emprego às pessoas todas que têm deficiência. Eles dizem que tem uma deficiência de vagas. Então, se você mora em qualquer bairro, em qualquer município do estado do Rio, liga para a gente, ó, que a gente vai encaminhar você. Você sabe muito bem que não é uma garantia de emprego, é uma parceria. Nós divulgamos e o Pão de Açúcar, na medida do que precisa e do tipo de deficiência que se adequa, chama você e você vai ser empregado. Depois a gente vai fazer um programa sobre isso, trazendo todo mundo que já conseguiu um emprego através do nosso programa e, claro, empregado nas redes do Pão de Açúcar. Obrigada a você pela sua audiência, que sabemos muito bem que é uma questão de escolha. Lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Um beijo, Nélio, um beijo para sua esposa, Márcia, um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Até o próximo.